Olá, chegamos ao terceiro episódio do podcast Comunicação Afinada e o nosso assunto hoje é comunicação não violenta. Eu sou Denise Knust, sou Relações Públicas, locutora, narradora e te acompanho nessa jornada de conhecimento. E eu sou a Cláudia Assis, fonoaudióloga, e há mais de 22 anos que eu atuo com comunicação e oratória. O que eu quero da vida é compaixão. Um fluxo entre mim e os outros, numa entrega mútua do fundo do coração. A frase abre o primeiro capítulo do livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, escrito por Marshall Rosenberg, doutor em Psicologia Clínica, escritor e educador norte-americano, e é um convite para repensarmos o que sabemos sobre comunicação. Baseado em vivências pessoais e estudos clínicos, Rosenberg criou a abordagem da comunicação não violenta, a CNV, uma metodologia que ajuda a melhorar nossa capacidade de conexão. A CNV é baseada em 4 pilares: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. E é sobre eles que vamos conversar a partir de agora. Cláudia, você poderia nos explicar qual é a diferença entre uma observação objetiva sobre um fato e um julgamento? Denise, é interessante que, de uma forma geral, nós temos uma tendência a não só observarmos e descrevermos um fato, e sim já colocar algum elemento que acaba sendo um julgamento. Então, por exemplo, nossa, cheguei em casa, essa casa tá uma bagunça. Todo dia eu chego em casa, essa casa tá uma bagunça. Vocês não arrumam essa casa. Vocês são uns bagunceiros. Então a gente já coloca ali uma crítica, um julgamento. Eu simplesmente posso olhar, cheguei em casa, sempre que eu chego em casa, os copos estão em cima da mesa e as louças não estão lavadas. Eu estou descrevendo o que está acontecendo, não estou colocando a culpa em ninguém, não estou fazendo nenhum julgamento sobre quem não lavou a louça, que isso é um absurdo, ou que a pessoa é preguiçosa, nunca lava a louça. Então a diferença é você simplesmente descrever o que está vendo, se afastando do julgamento, porque é uma tendência muito grande nossa logo de julgarmos. Aquela raiva que vem, de novo eu chego em casa e a louça não está lavada. Isso é bem mais comum do que nós imaginamos. Muito, é bem comum. E como as palavras que nós escolhemos para descrever nossos sentimentos afetam as nossas relações? Denise, imagina se nós duas morássemos juntas, amigas, vamos morar juntas, e você não lava a louça. Vou colocar aqui você como exemplo. Chega em casa e nós combinamos de que você lavaria a louça um dia sim, outro dia seria eu, e nos seus dias você não lava a louça por algum motivo, não deu, não teve tempo, e eu chego em casa e falo assim: Denise, olha só, estou muito chateada, que saco, você nunca lava a louça, você é muito preguiçosa, não é? Imagina se eu falo isso para você, como é que essa mensagem chega a você? Aí eu me sentiria ofendida, eu me sentiria coagida. Você sentiria logo vontade de lavar a louça? Não, eu sentiria vontade de retribuir o que a pessoa falou para mim. Exatamente. Ou, dependendo, você vai dizer: não vou lavar a louça também agora coisa nenhuma. Quem a Cláudia pensa que é para falar assim comigo? Realmente, tem uma frase que dizem que é o seguinte, é antiga: uma palavra dita é como uma flecha lançada. Depois que falou, não tem volta. Nós temos que articular. Então, a palavra que colocamos, ela vai interferir muito, muito nas nossas relações. Como eu vou me posicionar com o outro diante daquilo que eu gostaria que ele fizesse ou que foi combinado. O peso é muito grande porque a palavra pode ferir. A palavra pode, de fato, afastar alguém de nós. Por mais que você tenha razão sobre aquilo que foi combinado dentro desse exemplo que eu falei, mas quando eu já uso palavras extremamente agressivas, isso já pode me afastar do outro. Então, em vez da Denise, nesse exemplo, de você lavar a louça, pode ser que você
Não, vou deixar a louça ali. Na hora que, olha, Cláudia, na hora que eu quiser, eu vou lavar, porque eu fiquei hoje com muita dor de cabeça, por isso que eu não lavei a louça. Então, eu nem procurei saber o motivo. Eu simplesmente já cheguei criticando que você não lavou a louça. Então, pegando esse gancho, Cláudia, é possível expressarmos as nossas necessidades sem fazermos cobranças ou acusações? É possível, e o Marshall, ele no livro Comunicação Não Violenta, ele tem essa metodologia, que tem essas fases que você colocou ali, da observação, o meu sentimento, a minha necessidade e o meu pedido. Então, quando nós, sob essa ótica dele, do Marshall, pensamos que deixa eu primeiro me observar, deixa eu observar a situação, me observar. Essa observação é tão fácil? Não. Por quê? Porque a tendência do ser humano qual é? Se eu me sinto agredida, ou eu recuo, ou eu ataco. Quer dizer, ou eu recuo para me proteger, ou eu ataco para me defender. Só que é bem interessante essa metodologia do Marshall, que ele traduz muito bem esses elementos que são necessários, que é a observação, e a gente pode refletir não só a observação da situação, mas a observação de mim mesma, como sujeito. Me observar naquele cenário, sem julgamento. Então, se eu observo, se eu começo a perceber como é que eu estou me sentindo, qual é o meu sentimento em relação a isso. Então, eu começo a entender que o sentimento é meu, independente do outro, independente da ação do outro, que pode ter me estimulado a algum tipo de sentimento, mas o sentimento é meu, não é outro. Então, quando eu passo a reconhecer o sentimento é meu, eu preciso me articular em relação aos meus sentimentos. É perceber, entender, trabalhar ali minha inteligência emocional para poder administrar. E a partir daí, reconhecendo, percebendo o meu sentimento, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, entender, peraí, qual é a minha necessidade? Por trás desse sentimento tem uma necessidade, e ele fala dessa necessidade. Então, vamos a uma outra pergunta também muito importante dentro da teoria da CNV. Como eu posso fazer pedidos de forma clara e consistente? Então, a partir daí, eu observo, eu percebo meu sentimento, a minha necessidade, e eu vou fazer o pedido direto. E é o pedido, a gente falou do julgamento, é um pedido claro, objetivo, é um pedido em que eu não preciso colocar para o outro a minha frustração, a minha raiva. Eu até posso dizer de forma clara, mas de uma forma objetiva. Denise, quando você não lava a louça, eu fico bastante frustrada, porque a gente tinha combinado de que você lavaria a louça em dias alternados. Então, eu até posso falar do meu sentimento, mas sem agredir. Quer dizer, posso mostrar para você como eu me senti em relação a isso. E a partir daí, tendo essa clareza, eu posso fazer o pedido. Denise, como a gente faz para que a gente combine? Seria possível combinar de uma outra forma? Essa questão de lavar a louça, esses dias não estão bons para você? Como é que a gente pode fazer? É uma questão de acordo, fazer um acordo para que as duas partes não se sintam diminuídas ou constrangidas de alguma forma. Exatamente, quer dizer, eu sempre faço a minha parte, mas ela não faz a parte dela. Então, a partir daí, como fazer esse pedido de uma forma direta? Primeiro, eu passar a entender essas etapas até chegar ao pedido. Isso vai facilitar muito. Então, para nós fecharmos essa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco da importância da empatia para a CNV. Se a gente fala de comunicação não violenta, se falamos de compaixão também, que ele fala muito de compaixão, Marshall, compaixão, a comunicação não violenta, quer dizer, eu ter a habilidade de me comunicar, de ter uma intenção, ser bem intencional naquilo que eu quero, mas uma intenção, eu preciso também saber
como eu vou agir com o outro. Então, eu preciso saber ouvir, ter uma escuta empática, independente do outro saber de técnica de comunicação não violenta. É independente do outro, é a minha autorresponsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade sobre a minha comunicação e não simplesmente falar, olha, eu agi daquele jeito, eu gritei porque ele me estimulou. Ele me deu uma raiva. Não colocar a culpa no outro. Não colocar a culpa no outro. E muitas vezes nós não nos colocamos no lugar dos outros no sentido de, peraí, a Denise ela costumava lavar a louça, mas ultimamente ela não está lavando. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que precisa ter uma conversa franca para que eu possa ouvi-la e entender o porquê de não estar lavando a louça, de não estar fazendo o combinado? É realmente buscar entender, buscar ouvir. A empatia é fundamental, porque comunicação é troca. Comunicação, nós vivemos em sociedade, somos seres sociáveis. E se eu não busco também ao máximo me colocar um pouco no lugar do outro, eu vou sempre querer só receber e não fazer uma troca de fato. Chegamos ao fim do terceiro episódio, mas o assunto vai muito além do nosso limite de tempo. Eu vou deixar na descrição do vídeo a indicação de 2 livros que são essenciais para entendermos e praticarmos a comunicação não violenta. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Denise, eu que agradeço, é sempre um prazer e é sempre bom a gente pensar o seguinte, quem sou eu como emissor de uma mensagem? Como eu estou me comunicando e como eu estou, em primeiro lugar, fazendo uma comunicação comigo? Qual é a comunicação que eu tenho comigo? A partir daí, fazendo essa observação também, qual é a comunicação que eu posso ter com o outro nas minhas relações? Trabalhe a observação, o autoconhecimento para que você possa se reconhecer a todo instante. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada! O nosso próximo episódio será sobre técnicas de improviso com a presença da Cláudia Assis. Eu, se fosse você, não perderia. Quer deixar alguma sugestão de tema sobre comunicação para os nossos próximos encontros? Comenta aqui no vídeo. Eu te espero para o nosso próximo encontro. Até lá!